Mecanismos da mediunidade. 11º livro da coleção A Vida no Mundo Espiritual. Ditado pelo espírito André Luiz e psicografado pelo médium brasileiro Francisco Cândido Xavier, em 1959 e lançado em 1960. Capítulo 1. Ondas e percepções. Agitação e ondas. Em seguida, esforços persistentes de muitos espíritos sábios, encarnados no mundo e patrocinando a evolução, a inteligência do século XX compreende que a Terra é um magneto de gigantescas proporções, constituído de forças atômicas condicionadas e cercado por essas mesmas forças em combinações multiformes, compondo o chamado campo eletromagnético em que o planeta, o ritmo de seus próprios movimentos, se tipifica na imensidade cósmica. Nesse reino de energias, em que a matéria concentrada estrutura o globo de nossa moradia e em que a matéria em expansão lhe forma o clima peculiar, a vida desenvolve agitação. E toda agitação produz ondas. Uma frase que emitimos ou um instrumento que vibra criam ondas sonoras. Liguemos o aquecedor e espalharemos ondas caloríficas. Acendamos a lâmpada e exteriorizaremos ondas luminosas. Façamos funcionar o receptor radiofônico e encontraremos ondas elétricas. Em suma, toda inquietação se propaga em forma de ondas, através dos diferentes corpos da natureza. Tipos e definições. As ondas são avaliadas segundo o comprimento em que se expressam, dependendo desse comprimento do emissor em que se verifica a agitação. Fina vara tangendo as águas de um lago provocará ondas pequenas, ao passo que a tora de madeira, arrojada ao lençol líquido, traçará ondas maiores. Um contrabaixo lançá-las a muito longas, um flautim desferi-las a muito curtas. As ondas ou oscilações eletromagnéticas são sempre da mesma substância, diferenciando-se, porém, na pauta do seu comprimento ou distância que se segue do penacho ou crista de uma onda à crista da onda seguinte, em vibrações mais ou menos rápidas, conforme as leis de ritmo em que se lhes identifica a frequência diversa, que é, no entanto, uma onda. À falta de terminologia mais clara, diremos que uma onda é determinada a forma de ressurreição da energia por intermédio do elemento particular que a veicula ou estabelece. Partindo de semelhante princípio, entenderemos que a fonte primordial de qualquer irradiação é o átomo ou partes dele em agitação, despedindo raios ou ondas que se articulam, de acordo com as oscilações que emite. Homem e ondas. Simplificando conceitos em torno da escala das ondas, recordemos que, oscilando de maneira integral, sacudidos simplesmente dos elétrons de suas órbitas ou excitados apenas em seus núcleos, os átomos lançam de si ondas que produzem calor e som, luz e raios gama através de inumeráveis combinações. Assim é que entre as ondas da corrente alternada para objetivos industriais, as ondas do rádio, as da luz e dos raios X, tanto quanto as que definem os raios cósmicos e as que se superpõem além deles. Não existe qualquer diferença de natureza, mas sim de frequência, considerado o modo em que se exprimem. E o homem, colocado nas faixas desse imenso domínio, em que a matéria quanto mais estudada, mais se revela qual feixe de forças em temporária associação, somente assinala as ondas que se afinam com o modo de ser. Temo-lo, dessa maneira, por viajante do cosmo, respirando num vastíssimo império de ondas que se comportam como massa ou vice-versa, condicionado, nas suas percepções, à escala do progresso que já alcançou, progresso esse que se mostra sempre acrescentado pelo patrimônio de experiência em que se gradua no campo mental que lhe é característico, em cujas dimensões revela o que a vida já lhe deu, o tempo de evolução,
e aquilo que ele próprio já deu à vida ou tempo de esforço pessoal na construção do destino. A valorização e enriquecimento do caminho que compete percorrer recebe dessa mesma vida que o acalenta e a que deve servir o tesouro do cérebro, por intermédio do qual exterioriza as ondas que marcam a individualidade, o concerto das forças universais, e absorve aquelas com as quais pode entrar em sintonia, ampliando os recursos do seu cabedal de conhecimento e das quais se deve aproveitar, no aprimoramento intensivo de si mesmo, o trabalho da própria sublimação. Continente do infrassom. Ajustam-se ouvidos e olhos humanos a balizas naturais de percepção circunscritos aos implementos da própria estrutura. Abaixo de 35 a 40 vibrações por segundo, a criatura encarnada, ou que ainda se mostre fora do corpo físico em condições análogas, movimenta-se no império dos infrassons, porquanto os sons continuam existindo, sem que disponha de recursos para assinalá-los. A ponte pressionada por grande veículo ou a locomotiva que avança sobre trilhos agita a porta de residência não distante, porta essa cuja inquietação se comunica a outras portas mais afastadas em regime de transmissão infrassom. Nesse domínio das correntes imperceptíveis, identificaremos as ondas eletromagnéticas de Hertz a se exteriorizarem da antena alimentada pela energia elétrica e que, apresentando frequência aumentada, com o emprego dos chamados circuitos oscilantes, constituídos com o auxílio de condensadores, produzem as ondas da telegrafia sem fio e do rádio comum, começando pelas ondas longas até aproximadamente 1000 metros, a medida equivalente à frequência de 300.000 vibrações por segundo ou 300 quilociclos, e avançando pelas ondas curtas, além das quais se localizam as ondas métricas ou decimétricas, disciplinadas em serviço do radar e da televisão. Em semelhantes faixas da vida, que a ciência terrestre assinala como o continente do infrassom, circulam forças complexas, contudo, para o espírito encarnado ou ainda condicionado às sensações do plano físico. Não existe nessas províncias da natureza senão silêncio. Sons perceptíveis. Aumente-se a frequência das ondas nascidas do movimento incessante do universo e o homem alcançará a escala dos sons perceptíveis, mais exatamente qualificáveis nas cordas graves do piano. Nesse ponto, penetraremos a esfera das percepções sensoriais da criatura terrestre, porquanto, nesse grau vibratório, as ondas se transubstanciam em fontes sonoras que afetam o tímpano, gerando os tons de Tartini ou tons de combinação com efeitos psíquicos, segundo as disposições mentais de cada indivíduo. Eleva-se o diapasão. Sons médios, mais altos, agudos, superagudos. Na fronteira aproximada de pouco além de 15.000 vibrações por segundo. Não raro, o ouvido vulgar atinge a zona limite. Essa escala de percepção é extremamente variável. Há pessoas, contudo, que, depois desses marcos, ouvem ainda. Animais diversos, quais os cães, portadores de profunda acuidade auditiva, escutam ruídos no ultrassom para além das 40.000 vibrações por segundo. Prossegue a escala ascendente em recursos e proporções inimagináveis aos sentidos vinculados ao mundo físico. Outros reinos ondulatórios. Salientando-se no oceano da vida infinita, outros reinos ondulatórios se espraiam, ofertando novos campos de evolução ao espírito, que a mente ajustada às peculiaridades do planeta não consegue perceber. Sigamos através das oscilações mais curtas e seremos defrontados pelas ondas do infravermelho. Começam a luz e as cores visíveis ao olhar humano.
As microondas, em manifestação ascendente, determinam nas fibras intrarretinianas, segundo os potenciais elétricos que lhes são próprios, as imagens das 7 cores fundamentais, facilmente descortináveis na luz branca que as sintetiza por intermédio do prisma comum, criando igualmente efeitos psíquicos em cada criatura, conforme os estados mentais que a identifiquem. Alteia-se a ordem das ondas e surgem, depois do vermelho, o alaranjado, o amarelo, o verde, o azul, o anelado e o violeta. No comprimento de onda em que se localiza o violeta, a fração de 4 por 10 mil de milímetro, os olhos humanos cessam de enxergar. Todavia, a série das oscilações continua em progressão constante e a chapa fotográfica, situada na vizinhança do espectro, revela a ação fotoquímica do ultravioleta e, ultrapassando-o, aparecem as ondas imensamente curtas dos raios X, dos raios gama dirigindo-se para os raios cósmicos, a cruzarem por todos os departamentos do globo. Semelhantes notas oferecem ligeira ideia da transcendência das ondas nos reinos do espírito, com base nas forças do pensamento. Outros autores admitem que estes infrassons começam abaixo de 18 vibrações por segundo.